A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. É 1 hora. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. O Irão já recebeu um plano de paz para terminar o conflito com os Estados Unidos da América e com Israel. Um documento com 15 pontos, mas apenas 14 são agora revelados. A informação é avançada por vários meios de comunicação social, Reuters, New York Times e Times of Israel. O presidente norte-americano Donald Trump já tinha anunciado esta segunda-feira aos jornalistas que este plano estava a ser elaborado. Agora, o canal israelita Channel 12 revelou 14 dos 15 pontos deste documento. Ricardo Lopes. Dos 14 pontos divulgados sobre o plano norte-americano, há 11 exigências e apenas 3 cedências. Comecemos pelas exigências, que se centram quase todas no armamento e na capacidade nuclear do Irão. São 8 os tópicos sobre este aspecto. Entre eles, o Irão deve desmantelar todas as capacidades nucleares e comprometer-se a nunca prosseguir com o desenvolvimento de armas nucleares. Têm de dar garantias de que não haverá enriquecimento de urânio e o estoque de urânio enriquecido tem de ser entregue à Agência Internacional de Energia Atómica. As instalações nucleares devem ser todas desmanteladas, exigem que o Organismo de Vigilância Nuclear das Nações Unidas receba total acesso dentro do Irão. Além disso, o programa de mísseis do Irão tem de ser limitado, tanto em alcance como em quantidade, e qualquer uso futuro de mísseis ficará restrito à autodefesa. Ainda nas exigências, o Irão deve abandonar as relações com o Hamas e com o Hezbollah, e já no que diz respeito ao Estreito de Hormuz, os Estados Unidos reiteram que tem de permanecer aberto e a funcionar como um corredor marítimo livre. Depois, há apenas 3 cedências. Vão ser levantadas todas as sanções impostas pela comunidade internacional. Os Estados Unidos garantem que vão ajudar o Irão a desenvolver um programa nuclear civil e, por fim, os norte-americanos garantem acabar com o mecanismo conhecido como mecanismo de reversão automática, que basicamente permite a reimposição imediata das sanções caso o Irão não cumpra o acordo. Jornalista Ricardo Lopes com o resumo do plano que pode amenizar o conflito no Médio Oriente. Perante esta tentativa de acordo de paz, Israel não vai fazer parte de negociações com o Irão e garante que vai continuar operações militares com os Estados Unidos. Depois das forças de defesa israelitas avisarem que os planos no Irão e no Líbano permanecem inalterados, o embaixador israelita na ONU, Danny Danon, afirmou que Tel Aviv não vai participar em nenhuma das negociações entre os Estados Unidos e o Irão previstas já para esta semana no Paquistão. Isto é escrito pela Associated Press. O embaixador de Israel na ONU acusou também o ministro dos Negócios Estrangeiros de Teherão de ter dito que o Irão não tinha mísseis com um alcance superior a 2.000 km e de seguida ter lançado um míssil que percorreu quase 4.000 km. E na análise ao plano de paz enviado pelos Estados Unidos a Teherão, Bernardo Valente, professor de Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, considera que a situação em Teherão está pior agora do que há um mês e, por isso, apesar de Donald Trump cantar vitória, há mais derrotas do que conquistas depois deste conflito. Donald Trump vai clamar vitória e a sua vitória é abrir novamente o Estreito de Hormuz. No entanto, há um mês tínhamos uma liderança que, mesmo que fanática, era uma liderança minimamente previsível no Irão e, portanto, estávamos melhor há um mês do que estamos agora. Em relação ao Estreito de Hormuz, o Estreito de Hormuz estava aberto e o comércio global e as cadeias de valor estavam a funcionar na perfeição, que é melhor do que agora. E, do ponto de vista da ameaça existencial, o programa nuclear iraniano continua em força, com cerca de metade daquilo que é a sua capacidade nuclear ainda em localização desconhecida. E, bom, não sei se estaríamos melhor há um mês, mas estamos, no mínimo, na mesma em relação a esse programa nuclear. E, portanto, Donald Trump vai clamar vitória, mas devemos relembrar que este foi um problema também causado pela administração norte-americana.
E a análise de Bernardo Valente, ouvido pelo jornalista Miguel Cordeiro. Entretanto, Donald Trump já aprovou o envio de mais de 1.000 soldados para o Médio Oriente. Durante a tarde, o The Wall Street Journal noticiou que o Pentágono ia enviar 3.000 soldados da 82ª Divisão Aerotransportada de Infantaria para um possível embate com o Irão. Notícias mais recentes da NBC News dizem que o envio terá sido de apenas 1.500 soldados. O envio de tropas foi aprovado na noite desta terça-feira pelo presidente norte-americano Donald Trump, de acordo com os relatos de duas fontes à NBC News. A brigada completa tem mais de 3.000 soldados, enquanto este envio terá menos de metade. Os militares ainda não saíram dos Estados Unidos, mas podem ser enviados para o Médio Oriente nos próximos dias. E Portugal e a Eslováquia assinaram esta terça-feira um acordo de cooperação técnico-militar. Durante a cerimónia, o ministro da Defesa eslovaco afirma que está interessado nos drones portugueses e nas aeronaves KC-390. Já o ministro da Defesa português, Nuno Melo, afirma que Portugal pode aprender com a Eslováquia na área de produção de munições. O membro do Executivo diz ainda que a iniciativa de reforçar a defesa da NATO tem de partir dos próprios países aliados. Na União Europeia estamos bem conscientes da necessidade de reforçarmos o pilar europeu de defesa da NATO. Isso deve acontecer desde logo nos nossos países e através daquilo que são os entendimentos que entre países europeus podem levar a melhor e maior desenvolvimento das indústrias de defesa. O ministro da Defesa português durante a cerimónia de acordo de cooperação militar entre Portugal e a Eslováquia. No Parlamento Português é conhecida esta quarta-feira a data das eleições para os órgãos externos da Assembleia da República. O dia concreto vai ser conhecido após nova reunião de conferência de líderes parlamentares. Estes sufrágios têm sido adiados devido à falta de consenso perante a nova composição do Tribunal Constitucional. As eleições chegaram a estar marcadas para dia 1 de abril, mas na data limite para a apresentação de listas, a 16 de março, o Partido Socialista pediu novo adiamento. O PS afirma que não foi possível encontrar uma solução adequada para a nova equipa de juízes no Palácio Raton. Dos 3 juízes que têm de ser substituídos, 2 foram indicados pelo PSD e 1 pelo PS, estando em cima da mesa agora a possibilidade de o Chega, a segunda maior força partidária, entrar neste órgão e de os socialistas apenas ficarem de fora deste ato eleitoral. Já esta terça-feira, André Ventura afirmou que o processo de escolha dos 3 juízes está fechado e que os socialistas ficam de fora. A vice-presidente da bancada parlamentar do PS, Mariana Vieira da Silva, já veio dizer que um afastamento do Partido Socialista da escolha de juízes para o Tribunal Constitucional vai mudar a relação com o PSD, aqui incluindo o apoio para a aprovação do Orçamento do Estado. E o Ministro das Finanças diz que o excedente orçamental do ano passado é uma boa surpresa e uma boa notícia para o país. O excedente orçamental de 2025 vai ser divulgado já esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Joaquim Miranda Sarmento falou numa boa notícia e numa intervenção desta terça-feira na apresentação do Conselho Estratégico do Banco Português de Fomento. Quinta-feira conheceremos o número final 25, não será obviamente tão elevado, mas será muito acima daquilo que eram as previsões das entidades e daquilo que era a expectativa, e uma dívida pública que já está muito próxima, já está abaixo dos 90%, foi outro marco muito importante, está muito próximo da média da zona euro. Se continuarmos neste caminho, nós chegaremos ao final da década próximo dos 75%. O Governo prevê um excedente de 0,3% do PIB para 2025, mas o Ministro já tinha dito que o excedente vai ser acima do que era esperado. Joaquim Miranda Sarmento explica que, se por um lado o excedente do ano passado torna a margem menos estreita, por outro, os 2 eventos que aconteceram no primeiro trimestre deste ano, as tempestades e a guerra no Irão, voltaram a tornar a margem mais estreita. E o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, tem esta quarta-feira uma nova reunião com os sindicatos dos professores. Em causa está o processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente. O tema 2 do protocolo negocial vai estar em cima da mesa, ou seja, as matérias relativas à habitação para a docência, recrutamento e admissão. O último dia de reuniões ficou marcado pela expulsão do STOP da mesa das negociações, devido a um protesto que estava a ser realizado à porta do edifício do Ministério.
Também a FENPROF abandonou a mesa das negociações devido ao tratamento que o Executivo deu ao stop. Esta quarta-feira, para além de Fernando Alexandre, vão estar também presentes o Secretário de Estado Adjunto e de Educação, Alexandre Homem Cristo. Falamos ainda de Isaltino Moraes e outros 22 membros da Câmara de Oeiras que foram acusados de desviar 150 mil euros em mais de 1.400 refeições. É uma notícia avançada esta noite pela CNN Portugal. O Ministério Público acusou formalmente os suspeitos por crimes de abuso de poder por gastos que classifica como desvio flagrante, abuso de funções e grave violação de deveres. Os factos remontam ao período entre 2017 e 2024. Falamos de valores gastos em refeições num total de 150 mil euros. Com base na investigação da Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, o investigador do Ministério Público considera que Isaltino Moraes se apropriou de dinheiro pertencente ao erário público e beneficiou com isso vereadores, o presidente da Assembleia Municipal e outros funcionários da autarquia. O Ministério Público pede agora que o atual autarca de Oeiras seja condenado a devolver aos cofres da autarquia 70 mil euros sozinho e mais 79 mil euros de forma solidária com os outros 22 arguidos do mesmo processo. Em cima da mesa está ainda o pedido para a perda de mandato de Isaltino Moraes e de todos os outros autarcas, caso venham a ser condenados em tribunal. Tudo dito neste noticiário da 1 da manhã. As notícias regressam à 1h30.